Boa noite, graça e paz. Eu achei que eu fosse estar sozinha aqui hoje, tá, gente? Falei, olha, vamos estar eu, você, o Mário, a Cota, o Glênio, eu sabia, assim, alguns, Fernanda, mas eu achei, né? Porque com esse frio, eu falei, acho que ninguém vai querer ouvir sobre raposinhas, né? Mas graças a Deus, o Senhor trouxe cada um aqui. E que o Senhor manifeste a graça dEle para que eu lembre aquilo que seja da vontade dEle, para que edifique os irmãos, né? Então, que o Pai esteja conduzindo esse estudo que nós vamos ter agora. Eu queria orar, porque eu preciso de oração para o Senhor acalmar meu coração. Amém? Paizinho querido, o Senhor nos conhece, o Senhor mesmo nos formou. E eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida para que eu fale aquilo que for da Tua vontade. Abre os meus lábios, que saia somente aquilo que for para edificar os meus irmãos. Pai, muito obrigado. E é no Teu nome santo e precioso que nós oramos. Amém. Bom, eu queria começar falando para vocês que nós, às vezes, nos preocupamos mais com as montanhas do que com as pedras. É ou não? O que nos chama mais atenção são as montanhas do que as pedras. Então, quando a gente vai falar de raposinhas, as raposinhas são, na verdade, aqueles problemas que nós chamamos de probleminhas, mas que, na verdade, não são probleminhas, são coisas que acontecem no nosso... É que eu estou sem retorno, que eu tenho que ficar olhando para trás. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso relacionamento de casal, e que nós não atentamos, nós não damos importância. E com o passar dos anos, eles vão causando sérios problemas no nosso relacionamento. Tá? Então, nós precisamos... são coisas que vão se instalando e até de uma forma bem sutil. São coisas que muitas vezes nós nem percebemos. Então, que Deus nos dirija hoje, primeiro para que a gente identifique isso nos nossos relacionamentos, para que a gente possa colocar isso diante do Senhor, para que a gente atente para isso, porque essas raposinhas elas têm destruído muitos relacionamentos. E aqui, já colocou o versículo aqui. Então, em muitas situações na nossa vida, nós nos achamos maduros o suficientes dentro do relacionamento e como cristãos, e nós não atentamos para essas pequenas coisas. E o Senhor nos adverte aqui em 1 Coríntios 10, 12, ele diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É uma advertência aqui que Paulo está dando para o povo de Deus, para o povo amado, para que a gente atente para todas as coisas. E como... por que raposinha, né? Aí nós temos que ir lá para Cantares. Cantares de Salomão, versículo 2... Capítulo 2, versículo 15, que diz assim, apanhai-nos as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O casamento ele pode ser comparado com uma vinha. E se vocês prestarem atenção, essa vinha aqui, ela está em flor. Depois da flor, o que vem depois da flor, uma vinha? Ela vem fruto. Então, dá a entender aqui, nós podemos entender que é um casamento que não tem grandes crises, aparentemente. Tem flores. Mas Salomão diz assim, que é para que se apanhe as raposinhas e que elas fazem muito mal às vinhas. E logo em seguida, um pouquinho mais, em Cantares, capítulo 8, versículo 11... Salomão diz assim, teve Salomão uma vinha, eu não sei como pronuncia, acho que é Baal-Ramon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata.
Salomão, com toda a sabedoria, ele coloca guardas para cuidar da vinha, para cuidar dessas raposinhas. E eu fui procurar um pouco para entender o que as raposinhas e o porquê das raposinhas e o que elas podem fazer na vinha. Então, eu vi um texto de uma agricultora cristã. Ela diz que as vinhas, às vezes, elas demoram décadas, né, de muito cuidado e atenção para formar, para ter uma vinha madura e frutífera. E que as raposinhas, elas são animais muito furtivos, difíceis de até se pegar. E elas vão na raiz da vinha e começam a mastigar as raízes da vinha. E destroem a vinha. Então, que é muito mais fácil os animais maiores, que são fáceis de tirar da vinha do que as raposinhas, né? E eu penso que nós podemos, hoje, pedir primeiro para o Senhor falar aos nossos corações para que a gente identifique essas. Eu listei algumas aqui, né? Durante alguns dias aí eu fui orando ao Senhor, porque tem muita raposinha, a gente não vai dar conta de falar de todas aqui. Eu listei algumas aí, eu coloquei algumas. E vamos ver se a gente consegue caminhar um pouquinho. Vamos ver de quais a gente vai conseguir falar hoje, que são muitas, tá? Então, a primeira delas que eu coloquei foi lista de acertos e erros. Foi difícil titular isso daí que eu queria falar. Aí conversei com o Braulio falava assim, vamos colocar caderneta preta? Eu falei, não, caderneta preta? Mas é quase uma caderneta preta, né? E nós fizemos esse estudo meio juntos, eu e ele. Falei, caderneta preta? Mas seria quase uma caderneta preta, né? O que é essa lista de acertos e erros? São aqueles casais que pontuam tudo. Sabe aquele casal que ficam com cadernetinha e pontuando? Bom, agora você acertou, agora você errou. Agora você acertou, agora você errou. E isso cria... esse relacionamento, gente, é um relacionamento muito chato. Você não tem ludicidade, não há brincadeira, ninguém dá risada, dá pisada na bola de um e de outro. Você fica o tempo inteiro pontuando, você se sente observado o tempo inteiro. É como se você vivesse sufocado, tem sempre alguém te observando para ver se você errou ou se você acertou. E esse relacionamento é um relacionamento muito chato. É muito chato quando a gente compartilha o mesmo espaço com uma pessoa que fica o tempo inteiro dizendo, legal, agora você acertou, não, agora você errou, cuidado. Então, você não consegue mais ser você não é espontâneo. E em relacionamentos assim, o perigo de um relacionamento assim é que começam a se abrir portas para outros relacionamentos. Relacionamentos onde você é aceito do jeito que você é. Onde não tem alguém com uma caderneta ticando, acertou e errou. Tá? Então, nós precisamos olhar para isso e pedir para que o Senhor nos livre disso. É como se um tivesse o tempo inteiro querendo, né, arrumar o outro. Querendo falar, olha, eu vou fazer você do jeito que eu acho que é certo. Outra coisa é a falta de tempo. Eu relutei em colocar a falta de tempo, porque aqui na Escola da Família, todo mundo já falou de falta de tempo. Né? E muito bem colocado em todos os estudos que nós vimos. Mas a falta de tempo, gente, não é uma raposinha, são várias raposinhas. Ela tem feito um estrago nas nossas vidas. Um estrago muito grande. E hoje, o que eu quero falar para vocês de falta de tempo é no sentido que a gente possa se posicionar em relação ao tempo. Eu me lembro do estudo do Fernando, o Fernando disse, no estudo dele, o Senhor é dono da tua agenda. Você não é escravo da tua agenda. Nós não somos escravos da nossa agenda. Nós temos prioridades na nossa vida, nós precisamos, se nós queremos ter relacionamentos significativos de casal, nós precisamos ter tempo de casal. Eu quero perguntar aqui para vocês, quem aqui
tem um dia na semana para o casal? Levanta a mão. Opa, uma lá. Viu só? Eu fiz essa pergunta para mim e para o Braulio e fiquei apavorada, porque nós também não conseguimos levantar a mão. Percebe? E o que está na prioridade na nossa vida, depois do Senhor? O que vem, pastor Glenn? A esposa? O esposo? Aí nós marcamos, nós temos compromisso com o Pilates, com a igreja, com os amigos, e não temos um tempo de qualidade adequado com o nosso cônjuge. Percebe como isso é uma raposinha séria? E o tempo tem engolido a gente. E a gente concorda. Eu vou em várias palestras, eu concordo, acho isso fantástico, mas eu continuo não tendo tempo. Como se a gente fosse escravo. E o Senhor nos chamou para a liberdade. Ele diz que nós não somos mais escravos. Nós somos um povo livre que faz escolhas. E nós já sabemos o que é mais importante. Então, eu podia aqui falar meia hora sobre o tempo, mas eu não vou gastar nisso. Nós temos o grupo de casal e a gente passa uma tarefa para sair uma semana. Gente, eles não fazem. Eles dão um monte de desculpa. Eles não fazem. Eu lembro, quando nós começamos a ter o grupo piloto, nós casais fizemos o curso, para a gente ser treinado para poder dar o curso de casais. E eu lembro que essa tarefa foi passada para mim e para o Braulio, e tinha uma cantina. Que rua que era aquela ali? É uma rua, acho que foi no Pantanal, não sei. Nós fomos, então a gente não podia ver o celular, nem conversar de filho, nem de dinheiro, nem de problema. Meia hora, nós ficamos olhando um para a cara do outro e não tinha o que falar. Percebe? A gente não tinha o que falar. Chegou uma hora que nós caímos na risada. Exatamente como vocês. Falando, meu Deus, olha como é que nós estamos. Nós estamos totalmente sem intimidade. A gente só conversa de filho, de dinheiro, de problema, ou da família. E de nós, cadê? Vocês percebem a dificuldade que nós temos? É uma raposinha séria. Ela vai corroendo a nossa intimidade, o nosso relacionamento, ele vai ficando sem cor. Então, nós precisamos atentar para isso. Né? Eu falo assim, não precisa ser um evento específico, sair para jantar, mas é um tempo que você tem com a tua esposa, pode ser na tua casa, mas é um tempo que você está com ela, olho no olho, você está inteiro para ela e ela está inteira para você. Deus tem presenteado eu e o Braulio, que a gente tem uma filha que mora em São Paulo, e um netinho, gente, que é a coisa mais linda do mundo. E a gente vai muito para lá, e a gente tem ido muito de carro. E tem sido uma bênção. São 6 horas dentro de um carro, só nós dois, conversando. A gente para, a gente não conversa. A gente ouve música, conversa. Tem sido um presente para nós. Uma viagem daqui a São Paulo. A gente vai conversando, ouve música. Às vezes a gente para almoçar, não para. Tem hora que eu dou um cochilo, daqui a pouco eu acordo. Tem hora que ele fica quieto, eu fico quieta. Tem sido um presente de Deus esse tempo, que tem sido um tempo de qualidade para a gente de casal. Então, vocês precisam, eu preciso, e os casais precisam desse tempo. Né? E é uma coisa importante. Então, eu tenho 3 perguntas aqui para vocês. Não precisa responder, só para vocês refletirem. O que está em primeiro lugar em sua vida? Pensem aí. Quais são as prioridades na sua vida? Quem as decide? Você? As circunstâncias ou os outros? Né? São algumas perguntinhas aí que vocês podem estar fazendo para vocês. A terceira raposinha, a deslealdade no casamento. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês, primeiro, o que é lealdade. Para depois a gente entender o que é deslealdade. Lealdade é muito confundida com fidelidade. Eu não vou falar sobre isso. A Yara vai falar sobre fidelidade e intimidade no próximo encontro.
Mas fidelidade é um compromisso. A fidelidade, ela diz respeito a ser fiel. Então, nós estamos numa relação monogâmica, eu sou fiel ao meu parceiro. Agora, a lealdade, ela é mais abrangente, ela abrange mais coisas. E existem lealdades, a lealdade, na verdade, ela requer um compromisso. E lealdade tem a ver com verdade, não tem a ver com mentira. Existem lealdades que são invisíveis, que nós não percebemos. Então, o que são lealdades invisíveis? As lealdades são invisíveis, são formas inconscientes que nós temos de honrar os nossos antepassados. E nós honramos, sabe de que forma? Repetindo padrões. Nós honramos repetindo crenças, hábitos e até doenças. Então, por exemplo, vocês já viram o pastor Glênio falar bastante aqui sobre não uma lealdade de hábitos, né? Sobre a história daquela mulher que cortava o pernil para a assadeira. Vocês lembram da história do pernil? Então, eu corto o pernil, coloco numa assadeira pequenininha, porque aí você pergunta, mas por que você está fazendo isso? Porque minha mãe fazia. Aí o rapaz vai, o marido interessado, pergunta para a mãe, por que você fazia? Ah, porque minha avó fazia. Mas por quê? Porque minha bisavó fazia. E aí, quando chega na bisavó, a bisavó fala assim, sabe por que eu cortava? Porque naquela época a assadeira era pequena, não tinha assadeira grande. Então, nós vamos repetindo hábitos, padrões, crenças, sem questionar. Então, todos nós temos alguma lealdade invisível, mas nós precisamos questionar o que nós estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo isso? Para chegar a esse fim. Então, essas lealdades, e quando nós temos, e às vezes, gente, a gente não dá conta nisso, a maioria das vezes, né? E quando a gente tem essa lealdade com a nossa família de origem, o casal tem muita dificuldade de se unir, de construir um nós. Ele tem muita dificuldade. Ele não consegue construir algo do casal. A lealdade que deveria ser com o cônjuge está no lugar errado, está com a família de origem dele. E às vezes, como que nós podemos ser desleal dentro do casamento? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu ouvi na minha família de origem que os homens não dão dinheiro para as mulheres, que eu tenho que ficar atenta, que talvez meu marido vai se separar e eu vou ficar sem dinheiro, e eu vou sofrer muito. E eu faço o seguinte, eu abro uma conta escondida num banco. Para mim. Eu estou sendo desleal com meu marido. Vocês concordam com isso ou não? Que isso é deslealdade? Tem esse nome? Então, tudo que rompe com o compromisso e com aquilo que nós combinamos com o nosso cônjuge é deslealdade. E o pior de tudo é que, às vezes, nós ensinamos os nossos filhos a serem desleal. Então, por exemplo, eu vou no shopping, eu entro em 10 lojas com a Isabela, minha filha, e falo, Isa, o negócio é o seguinte, o papai não pode ficar sabendo que a mãe comprou tudo isso, tá? Nós vamos tirar devagar as sacolas, cada dia a gente tira uma sacola, e eu vou colocar lá na conta que eu gastei no supermercado, e está tudo certo. Isso é deslealdade. Estou dando alguns exemplos aqui para vocês começarem a identificar. Isso tem o nome de deslealdade. Então, a deslealdade, é uma coisa que faz com que haja uma dificuldade no casal. Porque, lembra, nós trazemos algumas coisas, nós trazemos uma herança da nossa família. Mas hoje nós não somos mais a nossa família, hoje somos um casal. E o casal precisa construir algo novo sozinho. Então, agora, a Cota e o Mário, eles podem ter aprendido algumas coisas na família de origem deles, e nem todas as coisas foram ruins. Podem ter tido coisas boas e até que eles querem que isso perdure na relação deles. Mas agora eles vão decidir o que entra e o que sai.
Porque há uma construção nova. E quando nós temos lealdade com a nossa família de origem, a gente não deixa entrar nada novo. Não entra nada novo. Né? Esse casal não consegue construir algo só deles. E interfere muito, gente. Isso é uma baita de uma raposinha. Né? Eu acho que é uma raposinha bem grande. E Deus, ele é tão claro com a gente, né? Porque lá em Gênesis 2:24, ele diz assim, ó: por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus tem tudo a ver. Olha o que ele diz para a gente: deixa o homem pai e mãe. Tem que deixar para haver o quê? Uma união, para que a gente se torne uma só carne, para que a gente tenha uma unidade, né? E às vezes nós também podemos ser desleais por medo do conflito. Então entra aqui a comunicação, como a comunicação é importante. Porque muitas vezes nós somos desleais porque nós evitamos conflito. Então é um caminho mais fácil. Então, nós temos que ser leal com a relação que nós estamos construindo. A quarta raposinha que eu coloquei foi linguagem ofensiva. Também foi difícil colocar esse termo aí, né? Mas eu quero dar um exemplo para vocês. Eu tentei colocar coisa mais assim, mais prática no dia a dia, para a gente poder identificar. Então, são algumas linguagens, algumas falas que a gente tem, que a comunicação está contaminada. Está contaminada com ironia. É uma comunicação irritante, que irrita um ao outro. Então, coisas que a gente fala assim para o outro: só podia ser você, né? Vocês já falaram isso? Eu já falei um monte. Só podia ser você, né? Eu te avisei. Mas você nunca me ouve. Bem feito. Você nunca aprende. Né? Então, entre outras frases que vão causando um desconforto grande no relacionamento. Causa ou não causa um desconforto? Porque elas estão se repetindo. É todo dia um pouquinho, percebe que são em pequenas gotas? Elas vão, ao longo do tempo, você vai falando uma aqui, outro dia ali, vai falando, elas vão se repetindo. Então, as palavras, elas têm muito poder. E elas podem ser usadas para derrubar e também para edificar. E eu coloquei alguns versículos aí para vocês, né? Então, olha lá. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra faz o quê? O alegra. Será que você tem uma boa palavra para o teu cônjuge que o alegra? Né? Essa boa palavra. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Olha, pontas de espada, que perfura, que amedronta. Né? Mas a língua dos sábios é o quê? Medicina. Ela cura. Tem mais um aí. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esse é o desejo de Deus para nós. É como Deus gostaria e sonha para os nossos relacionamentos. Outra coisa que tem tudo a ver com essa linguagem: não adianta você reconhecer algo no teu cônjuge, mas não comunicar para ele. Então, eu posso achar que o Braulio é um homem muito trabalhador, mas eu nunca falei para ele que ele é trabalhador. Percebe? O Braulio pode achar que eu sou maravilhosa, linda, mas ele nunca me fala isso. Nós precisamos falar um para os outros. Nós precisamos elogiar. Nós precisamos falar palavras que alegram um ao outro. Dizem alguns especialistas, eu até coloquei aqui um dado, que diz que é necessário 8 a 10 frases de estímulo para equilibrar o impacto emocional de um comentário negativo. Presta atenção. 8 a 10 para um negativo.
E me parece, infelizmente, que as gentilezas e as palavras de alento e de ânimo não são tão fáceis e naturais do que as que expressam críticas e reprovações. É muito mais fácil para a gente criticar e reprovar do que palavras de alento, palavras de ânimo para o nosso cônjuge, né? Nós temos muita dificuldade, eu tenho também, muitas, de reconhecer as boas atitudes, conquistas ou características boas do outro. Então, pense agora, pare e pense um pouquinho, qual foi a última vez que você disse algo positivo para o seu cônjuge? Faz tempo, gente? Faz ou não? Hã? Ninguém arrisca, né, falar. Faz tempo ou não faz tempo? Qual foi a última vez? Pare e pensem, reflitam nisso. Agora, se eu perguntar crítica, né? Pare e pense. Então, olha lá, é difícil isso, nós precisamos prestar atenção nisso, né? Há casais que nunca se elogiam. Sabe qual que é a consequência disso? Esse casal começa a se tornar competidores. Eles começam a jogar tênis e param de jogar frescobol. Tá? Esse é o fim desses casais. E são coisas que vocês percebem que vão infiltrando no dia a dia. Para que ela já sabe? Eu vou falar que eu amo ela, já sabe. Né? Para que eu vou falar? Também não precisa falar todo dia, toda hora, né? Ela já sabe. Ela já sabe que ela é bonita, ela já sabe que ela cozinha bem. Gente, não funciona assim. Não funciona. Né? Não funciona assim. Né? Outra raposinha, a quinta raposinha, são as comparações. Gente, não comparem. E às vezes as comparações, elas vêm em umas frases, sabe? Elas vêm assim de uma forma em mensagens implícitas. Lembre-se que o que você está vendo na casa do outro é fachada. Você não sabe como é que é lá dentro. O que a gente apresenta é fachada. Lembrem disso. Né? Tem até um livrinho que chama O Mito da Grama Mais Verde, que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Então, o que você está vendo é fachada. Você não sabe. E aí, a gente começa a lançar umas mensagens assim, implícitas nas falas. Nossa, olha como, percebe? Ele ajuda a mulher, né? Além de ajudar a mulher, ainda cuida dos filhos. Nossa, até cozinha. Tá? Serviço completo. Ou então a gente fala assim, nossa, você sabe que a Cristina ganhou um presente do Fernando? Nossa, todo aniversário ela ganha presente. Né? As comparações não levam a nada, a gente não muda ninguém fazendo comparação. Né? Elaine, mas como é que a gente faz? Então, nós vamos falar a mensagem, nós vamos comunicar de uma forma transparente e efetiva. De que jeito? Nossa, olha, eu estou muito atarefada, eu não estou dando conta. Eu preciso da tua ajuda. Percebe que há diferença nisso? Olha, puxa, quando você lembra do meu aniversário, é tão gostoso. Eu fico tão feliz. Essa semana, gente, eu vou contar para vocês. O Brau levou para mim, estou morrendo de rir, um pacotinho de pipoca doce. Sabe aquelas pipoquinhas doces desse tamanhozinho? Gente, vocês não acreditam na minha felicidade, porque ele lembrou que eu gosto daquela pipoquinha doce. Sabe a pipoquinha doce? Aquela pipoquinha que faz crac, 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 crac. Ainda ele falou assim, eu trouxe uma pequenininha, porque a grande é muito engorda, né? Eu fiquei tão feliz, falei, gente, é uma coisa tão pequenininha, mas ele lembrou de mim. Ele lembrou que eu gosto daquela pipoca. Percebem? Isso faz diferença no relacionamento. Faz muita diferença. Então, as comparações, elas são, na verdade, uma falta de respeito para o nosso cônjuge, né? Porque atacam a sua dignidade. Nós vamos cuidar disso, gente. É falta de respeito mesmo. Precisamos cuidar disso.
Outra coisa é a rotina. Ai, a rotina. Quem aqui não tem uma rotininha, né? A rotina, gente, ela é saudável. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de rotina para a gente ter uma ordem interna. Mas não é dessa rotina que eu quero falar, que é uma raposinha. Eu quero falar para vocês dessa rotina que, quando a gente casa, tudo é um encanto. É ou não é? A gente se arruma, a gente passa um perfume para esperar o marido, né? Se arruma, tem um tempo. Mas o dia a dia, os afazeres e tudo que vai acontecendo na nossa vida, todas essas outras raposinhas vão entrando. E o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se distanciando um do outro e não vai dando atenção para cuidar um do outro. Nós deixamos de cuidar. Primeiro a gente deixa de cuidar da gente e depois a gente deixa de cuidar do outro. E, em consequência disso, a gente deixa de cuidar do relacionamento. Então, com o passar dos anos, nós estamos dois numa casa, mas estamos sozinhos. A solidão se instala. Nós vamos cuidar disso. A solidão se instala. Não tem nada novo na casa. É tudo igual. Né? Então, é tudo muito igual. E quando os filhos ainda entram nessa fase que eu estou e meu marido do ninho vazio, que os filhos casam e vão embora, se vocês não construíram um bom relacionamento de casal, vocês vão olhar um para o outro e falar assim, nossa, e agora? As nossas funções acabaram, o que nós vamos fazer? Eu nem te conheço mais. Então, muitos divórcios acontecem nessa fase do casal, de ninho vazio. Não foi construído uma intimidade relacional significativa. Então, nós precisamos cuidar disso. Então, não precisam fazer grandes mudanças, tá, gente? Mas mudam, nem que seja um móvel de lugar. Você faz o cabelo para cá, faz o cabelo para cá. Alguma mudança já sai daquela rotina sufocante, né? Tá, nós jantamos na cozinha. Põe a mesa na sala. Percebe? São pequenas mudanças, mas são significativas. Né? Se a gente dorme naquele horário, não, hoje vamos mudar um pouquinho, vamos fazer isso de diferente. Né? Arruma um espaço na tua agenda e faça algo diferente, saia da rotina. Isso traz vida para o relacionamento. Vocês experimentam rotina no casamento ou não? Só eu e o brother que experimentamos. Né? Então, essa rotina de buscar o novo. Hoje eu vejo assim, nós temos que cultivar e não descuidar. Nós precisamos agradar um ao outro, gente. Gente, ninguém agrada ninguém mais. Né? Eu tenho ouvido moças falarem assim para os rapazes. O rapaz chega e fala assim, aqui nós vamos jantar, se vira. Para e pensa um negócio desse, se vira. Não é todo dia que você está disposta, mas um dia faz uma coisa mais gostosa para o teu marido. Né? O marido é a mesma coisa. Faz alguma coisa diferente para agradar um ao outro. Nós precisamos cultivar o relacionamento. É uma coisa tão básica, tão simples da gente dar como exemplo. Uma plantinha sem água, o que acontece com a plantinha? Morre. Né? É simples. Se você não aguar, ela morre. Não tem segredo, gente. É muito simples isso. Ela morre. Outra coisa é o tempo excessivo nos aparelhos. Eu também não vou falar muito, porque todo mundo já falou bastante aqui sobre isso. Mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Qual posição que a gente vai tomar em relação aos aparelhos? Porque nós já sabemos que eles são muito prejudiciais. E irrita a gente. Né? O marido fica irritado, a gente fica irritado. Esses dias eu levei uma bronca de uma amiga, porque eu estava num jantar e estava usando o celular. Uma amiga minha falou, tem dó, desliga o celular. Eu levei uma bronca esses dias. E eu pensei sobre aquilo, foi importante para mim. Porque se deixar, a gente fica no celular o tempo inteiro, no tablet. Porque tudo a gente precisa saber, tudo a gente precisa fazer, tudo é importante. Tudo é muito importante. Só que, gente, nós... Exatamente. E acha que é naquele momento.
Então, nós precisamos estabelecer para nós algumas coisas. Em que momento nós vamos usar? Em que momento nós não vamos usar? Qual vai ser o tempo que a gente vai usar isso? Porque aonde nós vamos parar? O que nós estamos ensinando para essa moçada nova que está aí, que já estão usando muito isso tudo? E nós, como os mais velhos e experientes, o que nós estamos ensinando para eles? Nós ficamos o tempo inteiro. Então, tudo é importante. Eu preciso, porque eu preciso estar atualizado, eu preciso porque entrou um programa novo, eu preciso estudar, eu preciso falar com a minha filha, eu preciso não sei o quê. E aí? Nós levamos o celular para a cama, nós levamos o celular... talvez a gente tenha que, sabe, se posicionar de uma forma um pouco mais radical mesmo. Desligar, a hora que for sair o casal não levar. Se posicionar. Porque saber que é prejudicial a gente já sabe. Vocês sabem ou não sabem, gente? Nós estamos cansados de ouvir estatística em cima de estatística. Mas o que nós estamos fazendo para isso? E eu acho que enquanto igreja nós temos que fazer algumas coisas na comunidade. Então, nos nossos eventos na comunidade, tirar o celular. Vamos passar bandejinha, deixa o celular lá. Nós precisamos tomar posição para que a gente possa estar um com o outro. Porque tem interferido muito, gente. É um uso excessivo e gera muita irritação. Quando um cônjuge quer se relacionar e o outro está onde? No tablet, está no celular, e está vendo vídeo, e está vendo não sei o quê. É muito difícil, é uma febre, né, gente? Então, que o Senhor, eu queria pedir para que vocês clamassem junto comigo ao Senhor para nos dar medida, para que Ele nos dê discernimento para o uso dos aparelhos. Todos eles, para que a gente tenha um uso adequado, porque é necessário. Mas qual que é esse uso adequado? Que Deus nos dê moderação. Outra coisa é grosseria. Gente, é difícil ficar perto de um casal onde um é grosseiro com o outro. É difícil ou não é? A grosseria é tão desagradável até para quem assiste. A gente fica até sem graça, Então, essa falta de educação deixa a gente sem jeito. Falta de educação para falar, estupidez. Um é muito estúpido com o outro. Com o tempo, gente, isso vai criando mágoa, ressentimento e vai dificultando a comunicação do casal. Começa a ser muito frequente, o casal vai criando uma mágoa, e da mágoa vai passando para quê? Para o ressentimento. E como é que esse casal fica? Esse casal começa a não se comunicar, começa a reagir um com o outro, com isolamento, e com tantas outras coisas aí. Outra coisa é o estresse. Quem não vive sem estresse, Só que a vida moderna nossa aí é uma vida cheia de estresse, Nós estamos irritados, pouco dinheiro, muito dinheiro, tanto pouco dinheiro quanto muito dinheiro, tudo dá estresse, dá ou não dá? Muito trabalho, pouco trabalho, pouco filho, muito filho, pouco amigo, aí tudo na vida dá estresse. E aí, o que nós estamos fazendo com esse estresse? Então, quando nós estamos extremamente estressados, fica muito mais difícil da gente resolver qualquer conflito. É ou não é? Quando você chega na tua casa estressado, você não quer nem resolver conflito. Ao contrário, se for resolver conflito, a briga fica mais ainda aguçada. É ou não é? Então, nós precisamos cuidar disso, Nós precisamos ser sensíveis, nós precisamos procurar fazer coisas que nos deixam menos estressados e, na hora de resolver conflitos, escolher momentos que nós estejamos menos cansados, menos irritados, para que esses conflitos possam ser resolvidos de uma forma mais adequada. Então, precisamos cuidar do estresse. O que vocês têm feito para desestressar? O que você faz para desestressar? Você tem um momento que você procura desestressar? Na minha casa,
Ele fala que para mim errar ele, que eu falo dele, né? Mas o meu marido corre para desestressar. É uma forma que ele usa para aliviar a tensão do dia a dia. Então, cada um tem a sua forma e nós precisamos disso, né? Outros gostam de ouvir uma música, outros gostam de meditar na palavra, outros gostam de ficar quietinho, dar uma descansada, né? Então, cada um funciona de um jeito, mas nós precisamos disso para poder voltar para a família. Outra coisa, gente, grande são as mágoas. Deixa eu ver o horário aqui. Tem que dar uma corridinha. São as mágoas, né? A raposinha da mágoa. Essa raposinha da mágoa, né? Quando nós estamos magoados, a comunicação ela fica truncada. Não tem comunicação, né? Então, algo que eu fiz ou que eu falei e não foi tratado, que deixou meu cônjuge magoado. E aí nós começamos a não nos comunicar de uma forma clara e transparente. A gente começa a reagir. Então, a gente reage, ao invés de comunicar. A gente reage, normalmente, com isolamento, com grosseria, com silêncio, e vai, né? Então, nós precisamos ter coragem para conversar sobre o relacionamento. Nós não devemos deixar acumular mágoas. Tá? E, para isso aqui, nós precisamos perdoar. Então, nós vamos falar a seguir do perdão. Então, como que nós podemos enfrentar as raposinhas que surgem nos nossos casamentos? Porque vocês já viram que elas surgem, né? Primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que a gente tem que começar por aí, oração. Nós precisamos orar ao Senhor, né? Nós não podemos contar com as nossas forças, né? Para manter o casamento. Porque se nós contarmos com as nossas forças, nosso casamento já está totalmente destruído. Totalmente. Porque só o Pai pode manter o nosso casamento, porque foi Ele mesmo que o criou. Então, ore pelo seu cônjuge. Ore por ele, né? E com o seu cônjuge. Quem é que ora junto com o marido? Levanta a mão. Ai, até que tem bastante, que bom, fiquei até contente, feliz aqui, né? Então, essa ligação, quando nós temos tempo, né, é primordial a gente orar ao Senhor individualmente e orar com o nosso cônjuge, né? Passar tempo juntos com a palavra, falar do que está acontecendo na nossa vida em comum, gera uma intimidade do casal. É um momento que nós estamos nus diante do Senhor. E isso, gente, gera no casal empatia e compaixão de um para com o outro. E sabe outra coisa legal? Você descansa diante do Pai, porque você sabe que aquela situação do teu marido e a tua estão diante daquele que é o único que pode, que tem todo o poder, né? Então você descansa. Você se coloca diante dele e descansa, né? Então, nós temos aí alguns versículos. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Então, e tem uma estatística, eu não lembro mais da estatística, até procurei, se alguém lembrar aí, que diz que casais que oram juntos têm uma relação sexual muito mais. Eu não lembro, se alguém lembra aqui da estatística? Eu não lembro dos valores mais, eu me esqueci. Mas eles têm mais, em termos de quantidade e de qualidade, de relação sexual. Porque esse casal também tem mais intimidade. Então, quanto mais intimidade esse casal tem, espiritualmente, emocionalmente, mais intimidade sexual ele vai ter. Olha só que interessante, né? Então, que vocês atentem para isso. Outra coisa que nós precisamos para enfrentar essas raposinhas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o egoísmo, gente, é uma das causas de maior conflito no casamento, né? O egoísmo busca a satisfação pessoal
né? O eu em vez do nós. Né? Então, o egoísmo faz com que nós busquemos as nossas vontades. A vontade do outro não tem importância. O que importa mesmo é a nossa vontade. E no casamento, nós precisamos buscar, nós somos chamados para buscar os interesses do outro e não o nosso. Então, olha como diz a palavra de Deus aqui, em 1 Coríntios 13, 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. É preciosa essa palavra, né? Então, o que é, na verdade, esse egoísmo? E vocês podem prestar atenção no relacionamento de vocês, que esse egoísmo começa a aparecer quando quando eu começo a pensar só em mim. Eu não penso na relação de casal. Eu não penso no nós, eu penso na Elaine. O que a Elaine quer, o que a Elaine deseja. Eu paro de pensar o que seria bom para o meu relacionamento de casal, o que seria bom para o meu cônjuge. Não, eu começo a pensar na primeira pessoa. Eu, mim e não no nós. Né? Vocês começam a atentar para o que está acontecendo no casamento quando a gente começa a pensar dessa forma. Então, nós nos focamos na necessidade individual e não do casal e da relação. E nós temos um modelo lindo, gente. Lindo, que está lá em Filipenses 2, 3, 8. Um modelo lindo e perfeito. Olha lá. Acho que é o próximo. Isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o modelo que nós temos. Esse é o modelo que nós precisamos olhar e clamar ao Senhor para que a gente possa, né, construir no nosso casamento. Nós precisamos ser tratados à luz da palavra de Deus. A terceira que eu quero falar para vocês é que nós precisamos construir uma base de compromisso. Gente, hoje as pessoas não têm compromisso um com o outro. Então, todo mundo tem compromisso assim. Os casais hoje têm compromisso com o noivado, tem compromisso com a festa de casamento, tem compromisso com o vestido de noiva. Para e pensa, o noivado tem que ser o top do top. Tem. Eles têm que criar uma coisa muito diferente para pedir aquela noiva. É ou não é? Hã? Tem que ter a filmagem top, o lugar top, o jeito top. O casamento, então, né, tem que inventar e reinventar. A festa, o vestido, só que eles não têm compromisso um com o outro. Eles não têm compromisso com a relação. Nenhum. Hoje, a gente que trabalha com casais, a gente vê a falta de compromisso. O compromisso vai até o momento que eu olho e falo assim, não, dividir, não quero não, estou fora. A fila anda. E acaba. Tem casais que em 6 meses tiveram aquela festa maravilhosa e tudo. E o que aconteceu? Não, eu vi que, sabe, não vai dar certo. Ele não fez o que eu fiz, o que eu gosto, ela não fez o que eu gosto, e acabou. Não existe compromisso, não existe unidade, né? Nenhum. Então, essa falta de compromisso e permanência. Compromisso tem a ver com permanência, tem a ver com unidade, tem a ver com aliança.
aliança e compromisso, né? Então, comprometer-se não é só manter a relação, é investimento de qualidade nesse relacionamento, né? É deixar dos nossos sonhos egoístas e trabalhar para o relacionamento, para o casamento, né? É trabalhar para que essa relação cresça. Precisa haver uma entrega total de um e do outro, né? O que é um compromisso? É uma entrega total de um e de outro. É um se entregando totalmente para o outro, sem reservas, né? E assim, o nosso pai, ele quer unidade, ele tem compromisso com a unidade. Olha o que ele diz lá em Mateus 19, 4 a 6. Acho que o André vai colocar aí para mim, que eu não coloquei. Mateus 19, 4 e 6. Não, Mateus 19, de 4 a 6. Isso. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Percebe? Não tem nada a ver com o homem e a mulher. Deus uniu. E o que Deus uniu, o homem não separe. A quarta coisa, e a penúltima para a gente estar encerrando, é o perdão. Gente, relacionamento sem perdão já está falido, né? Então, um casamento onde não existe perdão, ele está direcionado ao abismo, totalmente. E o casamento é um terreno fértil para a gente experimentar, receber perdão e dar perdão. É ou não é? É um terreno fértil, a gente precisa experimentar isso quase que diariamente no nosso relacionamento, né? E nós precisamos reconhecer também que o perdão é um milagre. E a compreensão de que se foi perdoado do impossível, né, do imperdoável, faz com que a gente, né, perdoe, nos impulsiona a perdoar sempre e sempre. Quem não tem essa consciência que foi perdoado do impossível, não entende o perdão e não libera perdão para ninguém. Então nós precisamos primeiramente ter essa compreensão que nós já fomos perdoados do imperdoável, né? E a palavra de Deus diz em Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Então eu sempre brinco, né, lá no curso de casais, qual que é o modelo de perdão? Olha lá. Sede benignos um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Como Deus em Cristo nos perdoa? Totalmente. Não sobrou nada. A palavra diz que ele nem se lembra de nada. Eu gosto do versículo que diz, que eu não me lembro onde está, aqui, ó. Ele jogou para trás. Lá nas profundezas, onde eu nunca vou, nas profundezas do mar. Não tem como pegar de volta. Totalmente, não ficou nada, né? Então, o perdão é uma escolha, independe do sentimento, né? Não depende da nossa vontade. Nós podemos permitir e pedir a manifestação da vontade de Deus na nossa vida, que Ele nos ensine, que Ele faça esse milagre na nossa vida. Para que a gente possa se perdoar continuamente, né, durante esse processo de casados. O quinto é gratidão. Cadê o outro? Você pode passar para mim? O quinto, isso. Gratidão. Esse versículo em 1 Tessalonicenses diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco.
Gente, um coração grato. Agradecer a Deus por cada detalhe do seu casamento. Vocês creem que Deus é soberano sobre todas as coisas? Essa mulher que está do teu lado, esse homem que está do teu lado, Deus quem colocou. Vocês acham que vocês escolheram? Deus tem o controle sobre todas as coisas, Deus é soberano. Agradeçam, tenham o coração agradecido. Nós temos que reconhecer que ninguém é perfeito, né? E que a vida de casal, ela não é perfeita. Nós temos que sair desse casamento idealizado. Um casamento, ele é construído, né, com muitas provas, com lutas. Quem diz que casamento é fácil? Construir um relacionamento não é fácil, não, gente, é difícil. Né? Mas é uma construção. Nós vamos ter embates, nós vamos ter lutas, nós vamos ter cruzes, mas nós vamos estar juntos. Isso faz diferença. Unidade, nós, construção, casal, o que Deus sonhou para nós. Né? Então nós precisamos perder essa ideia de achar que nós podemos controlar nossa vida. Gente, ninguém controla, nada e ninguém. Né? Nós precisamos aprender a entregar tudo para o Pai. Nós precisamos aprender e precisamos nos render ao Senhor. Né? Esse versículo em Romanos 8, 22, ele diz assim, sabemos, porque nós já sabemos, tá? Nós já sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, todas as coisas. O versículo não diz assim, olha, o teu marido legal coopera para o bem, ou a tua esposa legal. Não. O que diz aqui? Todas. Qualquer coisa que aconteça na vida do cristão coopera para o bem. Amém, gente? Ou não amém? Amém? Todas as coisas cooperam para o bem, né? E essa é uma verdade poderosa. Comece hoje agradecendo ao Pai pelo seu cônjuge. Agradeça ao Pai. Ontem eu conversei com uma amiga, ela falou assim para mim, nossa, eu estou tendo, muitas amigas estão ficando viúvas. Né? Que difícil que é, que saudade. E elas têm falado muito da saudade dos maridos. Né? Como também isso pode acontecer com os maridos, que saudade que eu tenho. Então, comecem a agradecer a Deus pelo teu cônjuge. Peça para Deus que venha no teu relacionamento e seja o Senhor da vida de vocês. Não deixa morrer antes de falar isso. Fala agora, enquanto está vivo, né, Maurício? Né? Então, assim, comece a agradecer ao Pai, né? Essa gratidão, gente, vem de um coração que descobriu, que foi alcançado por uma maravilhosa graça. Né? Esse coração grato vem disso, de um coração que sabe que foi salvo, que ganhou uma vida eterna e nunca fez nada para isso. Esse é um coração grato diante do Pai. Então, concluindo, aí eu coloquei para a gente concluir, que eu, assim, queria dizer para vocês que deixe que o Espírito Santo fale ao coração de vocês hoje, essa noite. Ouça a voz do Senhor falando ao seu coração, para que a gente possa atentar a essas verdades da palavra de Deus. E aí fica, né, esse versículo que falou muito ao meu coração, em Filipenses 1, 27, que diz assim, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é meu desejo,
E eu espero que seja o desejo de vocês, para nós enquanto casal. Amém?